Sexto domingo da Páscoa. A liturgia hoje nos coloca mais uma vez diante da situação que a igreja nos primeiros tempos teve que enfrentar e continua até hoje enfrentando. O fato de que nem todas as pessoas que querem participar da comunidade provêm de um ambiente familiar cristão, já tem uma tradição. Muitas vezes são pessoas que se aproximam, mas não têm nenhuma experiência do que seja a religião católica. E a igreja é chamada a abrir-se para acolher numa atitude inclusiva. E isso apareceu ao longo da semana passada, quando nós acompanhamos Pedro diante do centurião Cornélio, um pagão que quer abraçar a fé. Como nós sabemos, os judeus achavam que Jesus tinha vindo para os judeus. Jesus era um judeu. E o fato de que Jesus rompe com esse particularismo e começa a ir a outros países, a outras nações, e anunciar que aquelas pessoas também deveriam estar dentro do reino dos céus, foi um grande escândalo, uma grande dificuldade. E até hoje nós convivemos com isso. Algumas pessoas que, quando vêm se aproximar, pessoas que não são do convívio da comunidade, olham assim meio de atravessado para elas. Pois bem, Pedro havia feito aquele milagre na casa de Cornélio, e então Pedro diz: eu estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. É uma frase grandiosa que mostra uma mudança de mentalidade em Pedro muito grande. Oxalá nós possamos também continuar levando adiante essa palavra. O Senhor aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. E o que se segue a essa frase é ainda mais grandioso. Pedro ainda estava falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também aos pagãos, pois eles os ouviam falar e louvar a grandeza de Deus em línguas estranhas. Então Pedro falou: podemos, por acaso, negar a água do batismo a essas pessoas que mereceram como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Eles pediram, então, que Pedro ficasse alguns dias com eles. O Espírito Santo desce sobre os pagãos, antes que tivessem sido batizados. Nós estamos nos preparando para a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. A segunda leitura desse domingo, sempre seguindo a primeira carta de São João, fala, como sempre, do amor. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus. Aí vem a frase principal da carta e talvez de toda a Bíblia. Deus é amor. Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que nós tenhamos a vida por meio dele. E nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Muitos pensam que é devido ao fato de nós fazermos coisas boas que o Senhor então nos ama.
E se não fizermos, Ele não nos ama. Escutemos as palavras que acabaram de ser ditas. O Senhor nos ama primeiro, antes que nós façamos alguma coisa. E também aqueles que não amam a Deus, o Senhor os ama e os ama ainda mais, porque eles precisam desse amor. O Evangelho é João capítulo 15, de 9 a 17. Continua falando do amor e diz: como meu Pai me amou, Jesus que fala, assim também eu vos amei e permanecei no meu amor. É tremenda essa palavra. Não é um amor qualquer, não é um amor passageiro. Como meu Pai me amou, imaginem um pouco o tamanho, se é que podemos imaginar, a grandeza do amor do Pai pelo seu Filho. Pois bem, dessa mesma grandeza é o amor com que Cristo nos amou. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Permanecer, no Evangelho de João, é um verbo muito forte. Ele se repete, indica essa atitude de constância, de familiaridade com o Senhor. Eu não só busco o Senhor quando eu preciso, mas eu permaneço nele. A minha vida está ancorada nele. Ele é o fundamento da minha vida. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Nesse capítulo de João, várias vezes Jesus fala da alegria e que ele veio para que a nossa alegria seja uma alegria plena. E a alegria de quem se sente amado e se sente chamado a amar. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Dar a vida é a atitude que resume aquilo que foi a existência do Senhor no nosso meio, sempre dando vida a todos e todas que ele encontrava pelo caminho. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que diz o Senhor. Eu vos chamo amigos, eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. E Jesus volta à mesma palavra que ouvimos na segunda leitura. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi vocês. E vos designei para irdes e que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. De novo, permaneça. Não seja um fruto que cai e logo apodrece e não vem mais nada. Ele permanece, ele gera vida. O que então pedides ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. E isto é o que vos ordeno: amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Algo interessante aqui que nós poderíamos pensar assim: Jesus diz que ele nos ama, então nós, em troca, amamos a ele. Mas Jesus não diz: como eu vos amo, amem a mim. Ele diz: amem aos outros, assim como eu amei vocês. Vamos colocar em prática esse evangelho na nossa vida. Esse é um desafio para esse domingo. Peçamos para isso a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.